era uma vez, e essa vez que era, é. Essa vez está sendo que eu estou num lugar aonde eu cheguei e estou começando a falar, e vou começar a falar sobre quem? Sobre mim. O meu nome é Jerônimo Santana Duarte, eu sou soteropolitano. Tecnicamente eu nasci na ilha de Bom Jesus dos Passos, onde eu tive boa parte da minha infância e pré-adolescência. A música foi uma coisa que sempre permeou minha vida, embora meu pai quisesse que, na época que eu comecei a virar adolescente, que ele dizia que quem mandava nesse país era militar, que eu tinha que ser militar. E eu não fui militar, mas eu sempre tive assim, e eu sempre fui marinheiro, e até ganhar apelido de capitão de água rasa. E capitão de água rasa, para quem não sabe, é aquela pessoa que navega numa canoa e não encalha em coroa. Mas quem me dominou mesmo foi a música. A música, até hoje, é uma coisa que faz parte da minha vida, da minha profissão. Orixá, sem folha não tem sonho. Não foi... Aliás, não é fácil você ser artista na Bahia ou no Brasil. Dizem até que o Brasil não é para amadores, né? A Bahia também não é. E eu luto pela ideia musical que eu tenho, pela forma musical que eu faço. Isso é desde criança, quando Painho ainda estava desempregado, só tinha eu e minha irmã, não tinha os outros dois irmãos, nós somos 4. E Painho, para poder trabalhar com Mainha, me colocou no colégio interno da minha tia, que era a irmã do meu pai. Então eu já estou pulando assim, mas era uma vez é a história assim. Começa geograficamente, ela vai se multiplicando, mas nunca se divide. Dá para trás nunca, sabe? Sempre à frente. E nesse colégio interno, eu tive a oportunidade de ouvir pela ladeira do Pelourinho, para a gente ir para a Praça da Sé, a gente era obrigado a passar pelo Mangue. Por que o Mangue? O Mangue é o centro histórico do Pelourinho. E por que chama de Mangue? Porque antigamente, quando os bares locais compravam caranguejo, eles lavavam o caranguejo, lavavam com a água e a lama do mangue secava e sentia aquele cheiro tradicional do mangue, que o mangue era isso. Aí virou o mangue como também no sentido de falta de organização, esculhambação, sabe? Zona de prostituição, vagabundo, ladrão, tudo no Pelourinho tinha. Então, se sentia o cheiro do mangue, era ali a origem. Mas eu comecei a ouvir a música latina, que eu gosto muito da música latina pelos seus ritmos, que são muito semelhantes aos ritmos daqui da Bahia. E eu pude perceber também, porque eu sou um historiador de ouvido, vamos falar assim. Eu sou aquele cara que procura sempre saber e entender. No século XVIII, o Brasil, né, era escravocrata e foi o último país no mundo
a abolir a escravidão. Os árabes negociavam muitos escravos. Eles invadiam as tribos, os árabes, bem paramentados e armados, invadiam a tribo, pegavam aquela tribo toda e vendiam como escravo. Assim foi o povo iorubá, que veio de lá da África, do reino de Queto, e o rei Afonjá, que foi sacrificado pelos árabes, né? Matou o rei, pegou o povo. Esse povo veio para cá, para a Bahia, e metade dessa família foram divididas e subiram para a América Latina. Então, quando você vê que em Cuba se faz santeria, se faz homenagem a Xangô, a Yansan, a Oxalá, a Ogum, e aqui também faz, então o povo daqui tem parentes lá e não sabe, quer dizer, não sei, né? Eu penso que sim. E a música latina, assim como falam, ela é cheia de ritmos afro. Os ritmos, eles foram se desencadeando, foram formando uma cadeia. Tanto é que a música hispânica, ela está pelo mundo todo. Agora, não tem 20 anos que a música permeia por aqui, pela Bahia, pelo Brasil. E mesmo assim, a música não é tão acolhida. Então, o que é que acontece? Surge na Bahia uma formação musical, onde ela teve o título de Axé Music. Axé Music foi um título dado por um jornalista, e esse jornalista era amante de rock and roll. Então, aquilo que não era rock, ele chamava de axé. Mas axé no sentido de, sei lá, insignificante, sem graça, né? Mas só que a palavra axé é uma palavra que significa poder, força, energia. Então, Axé Music transformou-se em música de força. Música esta que invadiu o Brasil, atravessou o oceano, foi para a Europa e lá ela circula muito mais do que agora na Bahia. Até pouco tempo atrás se festejaram os 40 anos de Axé Music. Mas quando eu vejo se festejar 40 anos, para mim é como se fosse um reggae. Uma coisa que assim, agora preparar para morrer. Entendeu? Porque o Axé Music, ele sempre aparece no período carnavalesco. Mas ele sai da Bahia e ele continua sendo dos outros estados, os pré-carnavais, as coisas assim, né? Enfim, me colocaram até como eu faço parte disso. Eu não sei se eu faço parte disso, não é? Eu consegui a minha carreira a duras penas. E também pela música que eu faço. Sem folha não tem vida, sem folha não tem nada. Não é fácil ser artista, não é fácil mesmo. E todos os dias que eu acordo, eu não tenho mais aquela ansiedade de fazer uma música nova, porque a música nova hoje para mim surge no momento da situação. Eu guardo para mim aquilo que eu posso fazer para o futuro e não preparar o futuro aquilo que eu posso fazer, né? Por quê? Não existe mais vinil, não existe mais CD, existe um app, que eles falam app, eu não sei nem o que é. Aí, como é que a pessoa vai, quer dizer, você baixa uma música nova pela internet, e hoje a facilidade de a música é tão fácil que qualquer um que quiser pode ser artista.
como o cara da caneta, com todo respeito. O cara fez uma música que era assim, caneta azul, azul caneta, caneta azul, azul caneta. Isso é o quê? É música, né? Enfim, mas vamos vivendo. Falar um pouco mais de mim, eu conheci Vevé, ele era mais velho do que eu. Eu ainda, um rapaz, eu fui para a TV Itapuã, no programa de calouro, e Vevé era um jurado, né? Mas Vevé era tão boçal, uma cara fechada, entendeu? Mas tinha Carlos Lacerda, Roberto Santana, Edil Pacheco, Vevé Calazans, e tinha uma senhorita que foi Miss Bahia, chamada Railda Cabral. Ela anotava as notas. E eu fui para esse programa e terminei vencendo, né? Mas não foi o final, eu terminei vencendo aquele dia. E o tempo passou, os anos passaram e eu vim reconhecer Vevé no Rio de Janeiro. Gamela na que derrama estrelas no cais, ouro amarelo. Porque tinha uma época que é assim, quando chegava o verão aqui na Bahia, todo mundo do Rio vinha para cá. Aí ficava todo mundo aqui, passava o verão. Quando chegava essa época, agora que nós estamos passando, né, todo mundo migrava para o Rio de Janeiro. E lá passar o resto do ano todo batalhando. Assim era a minha vida. Por 2 vezes eu fiz isso e na terceira eu desisti e vim viver na Bahia completamente. E porque foi aqui que o sucesso da gente nasceu, não foi no Rio. Hoje minha música está tocando no Rio. Esta cidade todo mundo é do chum. Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente irradia magia. Mas no Chum, tocando lá, eu estou impressionado, eu estou querendo ver se uma hora dessa a Rede Globo tem coragem, ou alguma televisão, coragem. Porque é muito fácil. Venha você e traga um músico só. Não. Sabe? Essa mesquinharia que tem de eu não poder levar a banda, mas deixa quieto. Uma hora eu pego esse peixe. E aí eu e Vevé convivemos juntos. E olha que ele era boçal, tirar na onda, tudo. Né? Eu sempre fui mais liberto. Sabe, eu tenho o meu sangue negro que eu tenho nas veias me dá a liberdade de falar o que quer, o que pensar. Então foi nesse momento que a gente começou a fazer música. A gente fez poucas músicas, por incrível que pareça. Mas acontece que Roberto Santana, grande produtor, foi um grande produtor aqui na Bahia, chegou para Vevé e disse: olha, a Alcione está querendo gravar um disco só de compositores baianos. Aí Vevé me chama e a gente ele vai vir para Capaília, Itaparica, e o pai dele tinha um sítio lá. Vamos fazer uma música para Alcione. E aí a gente ficou a noite toda, não saía uma nota, nada, só
a gente falava bobagem, a gente chupava manga, a gente bebia água, a gente fumava e não acontecia nada. Aí, quando começou a raiar o primeiro raios dourados, eu olhei para Salvador. Antigamente a orla tinha uma iluminação não é? Meio amarelada, era toda amarela o colar, era um colar. Foi aí que Vevé pegou o violão e deu um acorde. Quando ele deu um acorde, ele fez o acorde do sucesso. Eu aí já disse a primeira frase: nesta cidade todo mundo é do Oxum. Ele fez: que maravilha, vou pegar um papel. Eu digo: não vai pegar nem papel, nem lápis, não pegue nada. Vamos embora fazer a música aqui, vamos embora registrar ela aqui. Porque se ela for a música, ela nunca mais vai subir na cabeça da gente. E aí a gente fez a música em 15 minutos. E Vevé levou 3 meses para mudar uma palavra lá. E aí dizendo: mas não precisa, não precisa. Não. Mas antes disso, a gente mandou a música do jeito que a música era. E Alcione, ao ouvir a música, disse: que legal, música muito bonita, mas eu não vou poder gravar. Porque a Clara Nunes tinha falecido recentemente. E ela não se sentia confortável de cantar uma música de origem afrodescendente e tendo ela falecido. Que na verdade era a música que seria para Clara Nunes e não para Alcione. E foi um balde de água fria na cabeça da gente. Aí quando chega o outono, passa o verão, chega o outono, migramos para o Rio de Janeiro e Vevé, mais uma vez, é informado que a Rede Globo estava pegando música para a novela de Jorge Amado, Tenda dos Milagres, que, por sinal, eu queria muito que essa novela passasse agora, porque ela tem um cunho político, um cunho religioso, um cunho racista que o povo deveria ver, sabe? Como era o povo da Bahia naquele tempo e como é o povo da Bahia agora, certo? É como diz o marinheiro: não muda nada, o sistema é o mesmo. E aí a gente vai para Som Livre com uma fita cassete na mão. E aí, quando a gente vai entregar, eu vou dizer o nome de qualquer pessoa aqui, uma ficção, Consuelo, vamos botar o nome da secretária. Aí, quando a gente vai para entregar para a Consuelo, a outra secretária faz: olha, ela saiu, ela não está aí. A gente não vai... se quiser, você pode deixar a fita que eu entrego para ela. Aí Vevé parou assim, fez: e ela volta? Não, ela volta para almoçar, depois do almoço. Aí ele: então vamos esperar. Não, só pode esperar lá fora, um calor, lá fora. Ele: tá bom. A gente ficou fora do escritório da Som Livre, e aí deu uma, deu duas. Quando estava para 15 para as 3, a gente aí voltou. Vevé, no meio do caminho, faz: espera aí, está faltando alguma coisa. O que é, Vevé? O que é que falta? Aí ele viu uma livraria que vende papéis, livros e tal, fez: vamos ali. Aí foi, pegou um papel ofício, aquele envelope amarelo, e pegou aquela caneta de Donald Trump, aquela caneta que o Donald Trump assina os decretos, e aí escreveu: é do Oxum, Vevé Calazans e Jerônimo. E selou, botou o cassete, aí entregou para Consuelo. É Consuelo, então que vem entregar. Aí Consuelo: mas não precisava não, bastava uma caixinha. Vevé: não, mas por favor, Consuelo, deixa aí, porque a gente teve tanto trabalho, deixa aí, de repente, se não quiser, a gente vem buscar. Tá certo. Foi aí o grande momento que Dori Caymmi ouve a música e diz assim: eu vou mostrar para papai, mostrar para o grande Dorival. O Dorival, quando viu, disse: essa música é melhor do que a minha. Isso eu estou falando
assim, com emoção. Até hoje eu tenho emoção de falar isso. Porque podem dizer, é mentira, mas daqui que Dorival diga que não é verdade ou não, ele está morto. Né? Só ele pode comprovar isso. Né? Mas isso aí foi dita pelo Dori, que papai gostou da música e a música era melhor do que ele. E aí, então, essa música tomou o caminho dela. Isso foi em 1984. E a música, toda vez que toca, ela é sucesso. Nesta cidade todo mundo é do chum. Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada. Então, o sucesso é uma coisa que surge na pessoa e através da música, que ela faz o próprio caminho dela. O próprio caminho da música. Hoje eu tenho músicas bastante, mas não sei que será sucesso como é do Chum. Né? E até hoje, essa música é a que me mantém de pé como artista. E vou morrer artista, porque outra coisa eu não sei fazer. E uma vez eu pensei, olha só, eu tinha um barco chamado Antonieta, nome da minha avó. E eu consegui um trabalho no barco, aqui no porto. Eu não ganhei tanto dinheiro como eu nunca ganhei na minha vida trabalhando como marinheiro. Mas chegou um momento que disse assim, eu não piso mais em terra, eu preciso ir em terra. Quando eu cheguei em terra, que eu vi que estava acontecendo as coisas, que a minha música estava começando a rolar, eu disse, e agora? Aí larguei o mar e vim para a terra. Quando eu comecei a ver que a música baiana na Bahia estava perdendo força e que estava surgindo como grande novidade o pagode baiano que tem 3 vertentes, tem o samba, que é maravilhoso, o pagode de samba também, que é maravilhoso, e um certo tipo de pagode onde a mulher é desclassificada, é colocada como um ser humano de terceira classe, entendeu? Como puta, sabe como é que é? Como cachorra. E o cara é o macho alfa. Então, esse tipo de música eu não gosto. Eu não me sinto bem ouvindo. Embora eu, nos princípios da minha carreira, eu fazia paródia. Mas paródia não é a música em si, é você pegar uma letra e colocar em cima de uma outra música. E muitas vezes a música pode ter palavras obscenas, tudo, mas não é como o pagode que eu vejo muitas vezes as moças lindas dançando, fazendo aqueles movimentos fecais, né? É fecal demais, não é sensual, é fecal, né? Enfim. Eu aí resolvi fazer um ensaio. Eu ensaiava com a minha banda, uma vez por semana. Então, uma vez por semana eu comecei a fazer um ensaio público. E aí a gente começou aquilo, a gente tocando no chão, daqui a pouco arranjamos um palco e foi crescendo a rua ficar superlotada de gente. Quando era terça-feira, na escadaria, todos os restaurantes e bares faziam compras para ficar mantendo eu movia com a economia, embora ninguém me desse nada. Eu não pedia a ninguém dinheiro nenhum. Eu tentei várias vezes ir na prefeitura na época, eu tentei várias vezes ir ao Estado na época, e aquilo eu não tive resultado, ninguém me ajudou. A ponto de eu vender minhas coisas, até dinheiro emprestado na mão de cigano eu tomei. Mas aquilo continuou. Eu fiquei 10 anos ou mais naquela. Toda semana eu fazia
a apresentação na escadaria. Abria a oportunidade para vários artistas que estavam começando, porque eu, graças a Deus, eu não tenho essa insegurança de vir um artista que está começando, de repente ele chamar a atenção, agradar o público. Eu acho isso maravilhoso, entendeu? Eu nunca tive esse tipo de inveja, né? Agora, também já passei por grande sufoco. A banda Montserrat é uma banda que, por exemplo, eu tenho meu irmão que ensinei ele a tocar as primeiras notas do contrabaixo. Hoje ele é um grande contrabaixista, Tony Duarte, né? E eu tenho o Tião Oliveira, que trabalhava no Polo como instrumentador, ganhando bem, pediu as contas. Hoje ele é músico, ele toca comigo até hoje. Tocou no El Chan. Eu tinha Evanailton Guilherme, sax alto, que está no céu, também foi um grande músico meu. E eu fiz da banda Montserrat uma escola a ponto de professor Ronnie Scott pegou 11 músicas minhas e colocou como uma coisa de consulta. Se você quiser saber de Jerônimo, você vai na universidade, na escola de música, e vai ver a minha obra lá. A pessoa pode pegar isso na internet, entendeu? Porque o que ele fez era dava um livro de 800 páginas, que eu mesmo não leio. Um negócio desse eu não leio, né? Mas você, pela internet, dá o nome da música e o nome do autor, você pode apanhar tudo. E foi isso que ele fez. Ele levou uns 2 ou 3 anos fazendo isso, né? Agora eu sou suspeito em dizer que a minha banda é a melhor banda, e é a melhor banda mesmo. Entendeu? Pelo menos todo mundo já tocou comigo, né? E eu me sinto feliz com isso. Embora eu ainda não... Eu estou na cabeceira da pista já há algum tempo, aguardando decolar. Mas eu vou continuar na cabeceira da pista, né? E eu não vou também... Teve um certo momento na minha vida que disseram para mim: por que é que você não faz a coisa do axé? Por que é que você não faz a coisa do pagode? Eu digo, se eu fizer isso, eu não vou agradar as pessoas que gostam do meu trabalho. E também não vou agradar as pessoas que gostam disso, né? Então eu prefiro ficar da maneira, olha, já vou, daqui a pouco eu vou. Mas, na verdade, no museu dessa pessoa, que eu estou aqui, eu estou no museu da pessoa, estou falando sobre mim. E não falei tudo, falei, né, sei lá, falei o necessário e estou falando. Era uma vez essa história que eu estou contando, que eu ainda estou contando essa história. Essa história nunca terá fim. Estão me entendendo? Nunca, porque eu serei sempre, continua. E eu estarei continuando. Se for para lutar com as armas, o meu violão, o meu trombone estará para defender vocês. Se for para dizer que a música baiana é uma coisa de grande futuro, eu estarei levantando a bandeira também. Folha não tem festa. Sem folha não tem vida. Sem folha não tem nada. Fazer com que a música, o trabalho, seja sempre o divisor de almas para o bem e para o mal. Porque
Só para terminar essa história, eu vou dizer uma pequena história aos senhores. O diabo, que foi uma coisa inventada pelas religiões de matrizes romanas, né? e também protestantes, tudo isso. Esse personagem, que é uma coisa que não existe na religião africana, não existe diabo. Assim, orixá, ele tanto, vamos falar de Xangô, ele tem um alfá dele, que é um martelo. Ele tanto corta o mal para o bem, como ele corta o bem para o mal. A depender da sua situação, a depender do seu caráter, do que você pretende fazer. Mas então, vamos chegar no diabo. O diabo resolveu se arrepender e dizer: vou pedir perdão a Deus, porque estou cansado de fazer maldade. Estou cansado de instigar as pessoas para fazer o mal. Eu estou cansado de criar ditadores. Eu estou cansado de fazer essa maldade. Eu vou pedir a Deus que Ele me perdoe para eu passar para o lado dele. Aí, chegando lá, falou com Deus tudo isso. Deus olhou para ele e fez assim: vem cá, você está querendo me acabar? Como é que eu vou poder trabalhar se você vai do meu lado? Quem é que eu vou perseguir? Quem é que eu vou prender? Assim é a história. A história é isso aí, é uma fabulação. Então, nunca haverá vencedores, como também nunca haverá perdedores. Agora, haverá sim a história. E a história estará aí para contar para você. Fim, acabou. Viva eu, viva nós, viva tu. Viva o rabo do tatu. Já é carnaval, cidade, acorda pra ver. Já é carnaval, cidade, acorda pra ver. A chuva passou, cidade, e o sol vem aí. A chuva passou, Cidade, e o sol vem aí. Brincar de menina, fazendo menino. Chama de verão, é lua de dia, ô cidade louca.